Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Você não me conhece, eu me chamo Wesley, eu sou pastor, eu sou teólogo, e este é o canal Teologia do Cotidiano. Aqui, a teologia nos encontra no nosso dia a dia. Eu queria falar para você deste livro aqui, Ministrando como Mestre, do pastor Stuart Loyotte. Esse é um livreto, na verdade, tem algumas poucas páginas. Foi lançado a primeira vez, a sua primeira edição em português, em 2005, pela editora Fiel. Inclusive, eu pesquisei na internet alguns links de venda deste livro. Eu achei alguns links na Amazon, eu achei alguns links no Mercado Livre, eu achei alguns links na própria editora Fiel e até na Shopee. Porém, todos os links que eu entrei desse livro, ele está indisponível. Então, se você por alguma razão encontrar esse livro sendo comercializado na internet, por favor, coloque o link aqui nos comentários. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Inclusive, se eu não encontrar o meu, que está perdido em algum lugar desta minha casa, eu vou precisar comprar esse livro também. Tá bom? Eu tenho esse livro, como eu falei aqui, mas alguns meses atrás eu me mudei de casa, eu não organizei ainda a minha biblioteca, então eu não encontrei este livro. Eu sei que é deselegante falar de um livro sem tê-lo em mãos, mas eu vou assumir essa deselegância, porque eu acredito que esse livro é uma ferramenta poderosa para ajudar a gente aí a entender como expor a palavra de Deus seguindo o método de Jesus. Antes que a gente fale do método de Jesus, é, é importante ressaltar, eu acho que é quase que obrigatório ressaltar algumas coisas fundamentais. Primeiro, nenhuma pregação consiste única e exclusivamente de métodos. Métodos são ferramentas, são instrumentos que a gente utiliza que vai facilitar a exposição da palavra. Por que eu estou dizendo isso? O próprio Jesus, em João capítulo 8 e verso 28, vai dizer que tudo que eu falo, o Pai que me ensinou. Lucas, no capítulo 4, no verso 14, vai dizer que Jesus volta para Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. Então a gente vai ver ao longo do ministério de Jesus que o que Jesus ensina, ele faz tendo recebido do Pai e pelo poder, pela ação do Espírito Santo. Assim também toda a pregação não consiste exclusivamente de métodos. Os métodos são ferramentas úteis, claro, mas são ferramentas que vão facilitar a exposição da palavra. Mas o princípio continua sendo espiritual. Nós ouvimos a Deus pelo poder do Espírito Santo por meio das Escrituras. Isso é o que é ponto central, inegociável de qualquer pregação, por meio da sua palavra, que é a Escritura. Então, o método de Jesus, ou o método que nós vamos falar aqui, é simplesmente para facilitar a gente organizar e fazer isso de uma maneira mais clara, expondo a verdade bíblica e a inspiração do Espírito Santo que nos foi revelada. Tendo dito isso, no que consiste este livro pequeno? Esse livro, o pastor Stuart, ele estuda, ele observa que nas pregações de Jesus existe um tipo de padrão. Que padrão é este que Stuart vai chamar de método de Jesus? Ele observa que nas exposições que Jesus faz, Jesus utiliza uma lógica, Jesus utiliza um padrão que se repete sistematicamente. E ele vai sintetizar, ele vai resumir esse método de Jesus em 3 palavras, uma tríade, na verdade. O E, o I e o A. Método E-I-A. E o que isso significa? Basicamente significa explicar, ilustrar e aplicar. Ainda nesse vídeo aqui nós vamos fazer um versículo aplicando aqui na prática o método de Jesus, o EIA, e a gente vai entender como isso funciona e como isso vai gerar uma explosão de conhecimento e um conhecimento claro e fácil para a gente transmitir a outras pessoas através do nosso sermão, da nossa devocional, da nossa exposição da palavra de Deus. Vamos lá então explicar um pouco o que significa cada parte deste método de Jesus, segundo o que escreveu o pastor Stuart. O explicar é a maneira como Jesus torna verdades complexas compreensíveis a todos. Então Jesus tem essa capacidade
de explicar verdades que são difíceis de serem compreendidas ou que está longe da razão humana, Jesus consegue transportar isso para o campo, para a dimensão humana, para que nós possamos entender verdades que são espirituais. O Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus o faz de uma maneira simples, clara e adaptada para o tipo de pessoa que está ouvindo. Jesus utiliza as verdades centrais, as verdades que são difíceis de se compreender e transforma tudo isso em algo que pode ser compreendido por todos. Então, o explicar é adaptar a mensagem que está sendo dita, é deixar claro, é deixar simples, é deixar acessível, seja através da simplicidade, seja através da linguagem. O segundo é o ilustrar. Jesus, se fosse usar um termo da moda, seria um storytelling, um contador de histórias. Jesus utiliza essas parábolas para ilustrar as verdades do reino de Deus. Jesus utiliza o que é do cotidiano, o que é do dia a dia, para conectar as pessoas para aquilo que é eterno e para aquilo que não é passageiro. Jesus, ele tem essa capacidade de, por meio de ilustrações, nos conectar ao reino, ao entendimento e à compreensão muito maior do reino de Deus. Quem não vai se lembrar da figueira, quem não vai se lembrar da videira, quem não vai se lembrar do pássaro, quem não vai se lembrar do lírio do campo, quem não vai se lembrar do cesto, quem não vai se lembrar da ovelha, da dracma, do filho. Jesus utiliza todos esses elementos humanos, passageiros, imutáveis, para explicar o que é espiritual, eterno e o que é imutável. E por último, mais ou menos importante, nós temos aí o aplicar. E o que seria o aplicar? O aplicar é quando Jesus faz um chamado à mudança, quando Jesus faz um chamado à transformação. Quando Jesus prega o Sermão da Montanha, por exemplo, ao final do Sermão da Montanha, Jesus faz a seguinte chamada para o povo. Jesus diz assim: olha, tem muitos aqui que vão ouvir a minha palavra e vão praticar, e eu vou comparar este ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Há um outro povo aqui que vai ouvir a minha palavra e não vai praticar, e eu vou compará-lo ao homem que edificou a sua casa na areia. O que Jesus está falando é, ao final do seu sermão, ele está aplicando, ele está fazendo um chamado para transformar toda a informação que ele passou em transformação. Mais do que informação, a nossa mensagem deve gerar transformação. Eu já passei, por exemplo, por experiências de eu mesmo pregar um sermão que tem muita informação, tem muito conteúdo informativo, mas pouco conteúdo aplicado para gerar transformação na vida de quem está ouvindo. Eu também já passei pela experiência de ouvir pregações que me forneceram muito conteúdo, muita informação, sem o elemento transformação. Basicamente, e resumindo aqui de uma forma assim, aplicar o que eu faço, é dizer o que eu devo fazer com tudo aquilo que eu ouvi. Jesus nunca deixava as pessoas que estavam ouvindo não saber o que fazer com a informação que ele havia acabado de dar. Agora que você já entendeu aí, se familiarizou com esse método EIA, eu gostaria de te desafiar de fazermos aqui agora, na prática, um versículo. Bom, eu virei aqui a tela do meu computador. Agora você está vendo aí a tela dele. Eu queria mostrar para você aqui como que a gente vai fazer isso daqui na prática, tá? Então vamos lá. Eu peguei aqui um versículo que é 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. E diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então vamos lá, gente, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer para aplicar esse método EIA dentro de um versículo, tá bom? Primeira coisa, a gente vai destacar algumas palavras que são chaves e vai depender aqui do seu feeling. Eu peguei esse versículo aqui de 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, mas eu sugiro a você, se você for preparar um sermão, que você leia o contexto de todo o capítulo antes de você pegar. Se você pegar, por exemplo, um único versículo, leia todo o contexto do capítulo para você não cair no erro de retirar um texto do seu contexto. Beleza? Estou fazendo aqui como um exemplo, mas quando você for fazer na sua casa, leia todo o contexto, todo o pano de fundo, para que você entenda exatamente o que o texto está falando.
E aí você pode pegar sim um único versículo, desde que você tenha ali o entendimento do contexto. Beleza? Então eu separei aqui nesse versículo algumas palavrinhas-chaves e elas aparecem aí em vermelho. Eu peguei aqui o próximo, eu peguei sóbrios e vigiai, e eu peguei também oração. Todos esses que estão em vermelho aí no versículo, foi o que eu separei aqui para nosso exercício, tá? Então vamos lá, gente, ó. O primeiro é o próximo. Então eu peguei aqui a palavrinha próximo, e da palavrinha próximo eu vou utilizar um método EIA, explicar, ilustrar e aplicar. Então eu peguei aqui a palavra próximo e eu fui, cara, na fonte mais simples que você pode recorrer hoje. Eu fui no dicionário. Pode ser online, pode ser no que for, no que você achar mais fácil. E dentro do dicionário eu peguei os significados que melhor se encaixam no texto que eu estou lendo. Então o texto está falando que o fim está próximo, já está próximo o fim de todas as coisas. Então no dicionário, dentre os significados dessa palavra, tem algumas explicações. A primeira explicação é o que está perto. Bate com o texto? Bate. Eu posso explicar isso para quem está me ouvindo? Posso. Uma outra explicação que também foi saída do dicionário é algo que vem na sequência, imediatamente, seguinte. É algo que pode acontecer na sequência. E uma terceira explicação também no dicionário é algo que está prestes a acontecer. Então observa, quando eu aplico o EIA, o explicar aqui no próximo, eu já posso explicar direto com o que o próprio dicionário me dá como base. Que esse próximo é algo que está perto, é algo que vai acontecer ou algo que está prestes a acontecer. Agora, uma vez que eu já expliquei, eu já tornei essa palavra simples, para todos que estão ouvindo, lembra que o explicar é pegar verdades complexas e torná-las simples. E agora eu vou utilizar o ilustrar. Eu explico, agora eu ilustro. Como que eu ilustro, gente? Olha aqui, a ilustração que eu utilizei é a seguinte: eu vou ilustrar como o botijão de gás, que é algo do cotidiano, que é algo do dia a dia. O botijão de gás, quando está acabando, dá sinais. A chama fica fraca, o fogo demora de acender. Assim também o mundo dá sinais de que o fim está próximo. Se nos preparamos para trocar o gás, muito mais devemos estar preparados para a volta de Cristo. Olha só, eu disse que é algo que está prestes a acontecer e eu ilustrei como? É como um botijão de gás que quando está acabando, está próximo a acabar, está prestes a acabar, ele dá os sinais. Assim a gente pode ver os sinais do fim no mundo e na existência. O mundo está dando sinais de que o fim também está próximo. E como que eu aplico isso, gente? Eu já expliquei, eu já ilustrei. Na aplicação, basicamente, eu vou falar o que fazer. O que fazer? Então, uma vez que eu disse, olha, o fim está próximo, é como um botijão de gás, já está dando sinais que está acabando. O que que nós devemos fazer então? Eu vou aplicar dizendo, prepare sua vida, arrependa-se, fortaleça sua fé e vive em santidade. Fechou? Então, olha só quantas verdades eu consegui extrair apenas da palavra próximo, utilizando o método EIA. Eu peguei a palavra próximo, eu expliquei, eu ilustrei e eu apliquei. Vamos para as outras palavras agora? Agora aqui, as outras palavras que eu peguei na sequência são sóbrios e vigiai. E eu vou fazer elas juntas aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Primeira coisa, eu vou explicar. E novamente aqui, eu recorri ao dicionário. E eu peguei aqui algumas explicações que o próprio dicionário me traz. Então, eu grifei ali sóbrios e vigiai e fui para o dicionário. O que significa sóbrio? Entre várias explicações que o dicionário trouxe, a que melhor se encaixa com o texto que eu estou lendo, o texto bíblico, o versículo, é a primeira que aparece aí, que tende a ser
sério. Olha só, o fim está próximo. Como nós falamos, é o que está prestes a acontecer. Está dando seus sinais como botijão de gás. Então, alinha a tua vida. Seja sóbrio. O que que é ser sóbrio? Ser sóbrio é aquele que tende a ser sério. Leve as coisas de Deus com seriedade. Eu estou explicando a partir daquilo que o próprio dicionário, hein, me disse. Eu estou tornando isto claro e simples para quem está me ouvindo. Eu estou utilizando um método de Jesus. E a segunda palavrinha que está junto com essa, que eu quero fazer junto, é vigiai. E, recorrendo novamente ao dicionário, a palavra vigiai significa, ou foi explicada, como observar atentamente. Entre várias explicações que o dicionário trouxe, a melhor que se enquadra dentro do versículo que nós estamos lendo. Então, sede sóbrios. Quem é alguém sóbrio? É alguém que leva as coisas de Deus com seriedade, que tende a ser sério. E vigiai. Quem é o que vigia? É aquele que observa, é aquele que está atento, é aquele que atentamente analisa a situação à sua volta. Agora, gente, que eu expliquei, agora que eu tornei claro, agora que eu tornei simples, passei pelo explicar, eu vou ilustrar. E como que eu vou ilustrar essas verdades? Olha assim, olha só, a maneira como eu encontrei para ilustrar essas verdades foi a seguinte: como um vigilante que precisa estar atento a qualquer movimento estranho, se ele se relaxa ou se distrai, pode ser pego de surpresa. E aí, aqui tem um pulo do gato. Eu peguei um outro texto bíblico para ilustrar. Eu peguei a própria parábola de Jesus das 10 virgens. Lembra? Das prudentes, das sóbrias, que levaram o reino de Deus com seriedade e que tinham azeite nas lamparinas. Já aquelas que não foram sóbrias foram, na verdade, chamadas por Jesus de loucas. Por quê? Porque não vigiaram, porque não tiveram sobriedade, porque não tenderam a levar as coisas de Deus a sério. E por isso ficaram de fora do reino de Deus. Então eu consigo ilustrar com a ideia do vigilante, que é algo cotidiano, que é algo do dia a dia, que todo mundo sabe o que é o trabalho de um vigia. Fica claro, fica simples. Mas eu consigo também através de um texto bíblico, ilustrar. E aí é muito bacana, porque eu utilizo uma própria parábola de Jesus para fazer essa ilustração. E como que eu aplico? Lembra que aplicar é o que fazer. O que fazer? As virgens tinham lamparinas, ou tinha lâmpadas. Da mesma forma somos nós, chamados a ser luz do mundo. Se não estivermos vigilantes, falharemos em nossa missão. Como que eu apliquei isso daqui, gente? Eu apliquei dizendo: as virgens, elas tinham lâmpadas, elas tinham lamparinas, e nós temos a luz. E o que que a gente precisa fazer com essa luz? A gente precisa estar vigilante para que nós não falhemos na nossa missão de iluminar o mundo com a luz de Jesus Cristo. Então percebe? Eu consegui explicar, eu consegui ilustrar e eu consegui aplicar. Eu expliquei o que significa ser sóbrio e vigilante. Eu ilustrei o que significa ser sóbrio e vigilante. Agora, com toda essa informação, eu digo o que nós temos que fazer com essa informação. O que que o ouvinte precisa fazer, como colocar em prática essa verdade espiritual. Vamos por último, oração, a última palavrinha ali que eu selecionei do meu versículo. Eu selecionei algumas palavras e oração foi a última. Dessa vez eu não fui para o dicionário, mas eu busquei explicar de uma maneira simples o que significa oração. Porque todas as explicações do dicionário que eu acessei, nenhuma delas era muito bacana ou estava muito de acordo com aquilo que o texto estava dizendo. Então é importante também ter essa, não sei se é entendimento, mas ter esse cuidado, talvez cuidado seja a melhor palavra, de escolher algo que esteja de acordo ali com o que o texto bíblico está falando.
Mas eu tentei explicar aqui de uma maneira simples. O que que é uma oração? Mais do que um simples ritual, ou seja, a gente já desmistifica toda aquela ideia e o conceito religioso de oração. Explicação. Gente, no explicação é só explicar mesmo. Oração é isso. Oração não é isso. Então aqui a gente está explicando, ó, mais do que um simples ritual ou lista de pedidos, é um relacionamento com Deus. A gente fez uma explicação. Depois da explicação a gente vai ilustrar. Como que foi ilustrado aqui a questão da oração? Eu ilustrei com uma seguinte história. O menino tentava levantar uma pedra pesada, mas não conseguia. Seu pai ao lado disse: "Use toda a sua força, filho." O menino respondeu, cansado: "Já estou usando." O pai então corrigiu: "Não, você não está. Você não me pediu ajuda." Então, aqui já passa a ilustrar a oração. E o foco aqui, por exemplo, se eu estivesse pregando hoje esse texto para você, eu diria que a oração não é, ao contrário do que pode parecer, um pedido. Porque quando o pai diz assim: "Você ainda não me pediu", não se trata do desejo do pai de que o filho peça, mas se trata do relacionamento paternal. Se trata de um relacionamento entre pai e filho. O pai está dizendo: "Eu estou aqui para te ajudar." Então, oração não significa só pedir. Oração é uma relação entre pai e filho. É desenvolver uma relação de pai e filho, uma relação de amor, uma relação de afeto. Certo? Então eu ilustraria assim. Para aplicar, que é a última parte aí, eu coloco aqui que oração e vigiar é escrevi errado, estar espiritualmente alerta contra as tentações, enganos e negligência espiritual. E orar e vigiar. Orar é depender de Deus constantemente para permanecer firme. Dependa de Deus. Como? Através da sua oração. Permaneça firme. Como? Através da sua oração. Explicar, ilustrar e aplicar. Tá vendo, gente? Eu montei o explicar, ilustrar e aplicar completo. Agora eu tenho praticamente um sermão feito, ou pelo menos uma bela devocional pronta. E agora eu posso utilizar esse método quando eu for expor para alguém, porque eu sei que utilizando esse método eu vou fazer com clareza. Pastor, esse é o método de Jesus? Esse é o método que Stuart fala que é de Jesus. É claro que é bem similar com aquilo que Jesus fala, é bem similar, é de fato, é muito parecido com tudo que Jesus faz, mas mais do que isso, mais do que um método, como nós falamos aqui anteriormente, nós precisamos compreender que nós temos que ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo por meio da palavra, ou seja, por meio das escrituras. Beleza? Bom, esse foi o método EIA extraído do livro Ministrando como Mestre, do pastor Stuart. Esse livro me ajudou muito, principalmente no começo do meu ministério. E se você está no começo, se você está aprendendo ainda, eu tenho certeza que essa é uma ferramenta poderosa para te ajudar. Se você já tem um conhecimento profundo de teologia, talvez isso não seja tão relevante. Mas este canal aqui é um canal voltado para uma teologia simples, para uma teologia prática, para uma teologia que nos encontra, que faz contato com o nosso dia a dia, uma teologia simples e acessível. Se você tem um conhecimento profundo de teologia, tem outros canais que acho que são mais relevantes, que têm um conteúdo mais apropriado para você. Mas se você deseja uma teologia simples que comunica com o seu dia a dia, que é profunda, mas que é simples e acessível, considere se inscrever neste canal, considere dar um like. Toda vez que você dá o like, você diz para o YouTube que este conteúdo é relevante, e assim o YouTube compartilha com mais pessoas. E aí a nossa pequena comunidade aqui aumenta. Tá bom? Espero ter te ajudado. Se isso aconteceu, eu já estarei extremamente satisfeito. E para mim é um privilégio poder compartilhar isso daqui. E se por acaso você achar o link deste conteúdo, deste livro, desculpa, sendo comercializado em algum lugar, compartilhe aqui com a gente. Porque se eu não achar o meu livro aqui espalhado entre os meus livros, inclusive eu vou precisar comprar um outro exemplar
porque eu amo este livro, Ministrando como Mestre. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?